Vamos lá. Aqui, ó, vamos para o primeiro capítulo aí do livro. Autoria. Quem escreveu o livro de Hebreus? Autoria, chamada autoria desconhecida. Vamos na autoria aí, capítulo 1.1. Minha Bíblia dá que foi Paulo, mas... É difícil afirmar que foi Paulo, irmãos. É difícil afirmar. Tanto é que se você, vamos dizer assim, os conhecedores do grego na época, eles veem que a escrita de Paulo era diferente, a linguagem de Paulo é diferente, a forma como ele escreveu a carta é diferente. Paulo sempre dizia para quem que ele estava escrevendo, e sempre saudava: saúda os irmãos que estão na Ásia, saúda Priscila, Áquila, saúda os irmãos da Galácia, aqui não tem nenhuma saudação. Sempre ele começava dizendo quem ele, olha, eu, Paulo, servo do Senhor, não sei o que, não é? E aqui não tem. Paulo não. Então dificilmente foi Paulo. Há muitos que defendem que foi Paulo, mas... E por que a nossa carta a gente não escreve o nome no final? Sim, assina no final, ó, fulano e tal. E por que a carta se escrevia, sempre o nome está no começo, nas epístolas? Né? Você vai dizer, eu, fulano, eu, Judas, irmão, eu, Tiago, irmão do Senhor, servo de Deus, irmão do Senhor Jesus, sempre está no começo o nome. Por quê? É simples. Porque as cartas naquela época eram um rolo. Aí, sempre é a curiosidade, quem está mandando essa carta? Não é? Para você entender a carta, você tem que saber quem está escrevendo, concorda? Ó, essa carta aqui é fulano. Então, o nome vinha no começo para você não ter que desenrolar todo o livro, que não era pequeno, aí depois enrolar tudo de novo para começar a ler. Então o nome sempre vinha no começo. Dá para entender? Vamos lá. Bom, aí ó, vamos ler aqui, ponto 1. Ainda há consenso acerca da autoria da Epístola dos Hebreus, apesar dos estudos desenvolvidos por constantes debates teológicos, os quais tiveram início entre os pais da igreja do século I, antes e depois de Cristo. Esses estudos deram origem a vários posicionamentos quanto à autoria. Aqui destacamos 4. Primeiro, quem é a autoria aí? Eu vou fazer um resumo aqui. Posso fazer um resumo para vocês? Tá? Primeira autoria aí é que seja Paulo, certo? Na verdade, que Paulo escreveu a carta e que Tito, aqui Lucas, passou ela para o grego, tá? Essa é, inclusive, um dos que mais defendeu isso em 200, aqui no livro, tá? Aqui, ó, 200 anos depois de Cristo, quem defendeu essa tese foi Tito Flávio Clemente, erudito pensador de Alexandria. Foi ele que defendeu essa tese, que quem escreveu a carta foi Paulo. Agora, Martinho Lutero, em 517 depois de Cristo, o líder da Reforma Protestante, todos nós conhecemos Martinho Lutero. Inclusive Martinho Lutero, ele refuta a carta de Tiago. Um grande erro de Martinho Lutero é dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha. Nós vamos estudar isso logo, mais para frente. E era uma carta que não era, mas a gente vê que nessa parte Lutero, eu acho que ele... Então, Lutero acredita que quem escreveu essa carta, está aí no livro aí, né? Foi? Apolo. Tá? Quem foi Apolo? Naquela época, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo é aquele pregador pentecostal, né? Aquele do reteté, não sei. Como é o Márcio reteté, rapaz? Tá? Que era, Apolo era natural de Alexandria. Você vai ver, tudo isso aqui eu estou fazendo um resumo do que está nesse capítulo aí, tá? E o outro autor provável que eles acreditam era José, chamado de, o nome dele aí, ó, Barnabé, está aí no livro, ó, Barnabé. Lembra do Barnabé? Sim. Isso. Chamado também de Barnabé. Quem que defendeu isso? Está aqui no livro. 200 anos depois de Cristo, Quinto Sétimo Florencio Tertuliano, tá? Tertuliano, muito conhecido, um apologista da igreja. Barnabé, inclusive, era de Chipre, tá? Ele defende que foi Barnabé que escreveu essa carta. E outros inúmeros biblicistas
acreditam que o autor dessa carta é Priscila e Áquila. Áquila é homem, não é? Eu vi o irmão falando que Áquila é mulher. Priscila e Áquila, tá? 50, 60 anos depois de Cristo. Números biblicistas acreditam que foi ele. Agora é só para a gente ter uma noção, mas jamais podemos afirmar que é Paulo. Há muitos, todos eles são muito contundentes no que defendem que foi. E se você olhar o relato de cada um, eles defendem com muitas garras, cada um deles defende de unhas e dentes, e a gente chega à conclusão que pode ser qualquer um desses, não foi exclusivamente Paulo, ok? Mas Orígenes, que é do 3º século depois de Cristo, ele deu a melhor interpretação para quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Sabe o que ele disse? Quem quer saber, diga amém. Amém. Ele disse assim: só Deus sabe quem escreveu isso. Foi a melhor resposta, não foi? Foi a melhor resposta dada aqui, ó. Só Deus. Acho que ele olhou todos esses comentários e falou: não, rapaz, eu acho que agora é o Paulo. Aí ele viu isso: não, agora eu acho que é o Paulo. Não, do jeito que ele falou, é Barnabé. Aí ele falou: não, acho que. Aí no fim da história ele fala: só Deus sabe quem escreveu. Tá bom? Amém? Amém. Muito bem, então vamos lá. Ó, aí vai dizendo aí, tá? Da data da epístola, nós já temos a data, certo? Mais ou menos 55 anos depois de Cristo, é uma data aproximada aí, ok? Nós vamos para frente aí, ó. Depois você vai ler, isso aqui é um resumo, você lê todo esse resumo em casa depois, tá? Ele anda ao lado dos evangelhos, então. Oi? Ele anda ao lado dos evangelhos. Sim, então, sim, com certeza. Por isso até que uns acreditam que é Paulo, né? Por isso que eles acreditam que é Áquila, Priscila, Barnabé, que é tudo da época, tá? Nós vamos agora, vai para a página aí, nós temos que adiantar, são mais de 60 folhas aqui. Vai para a página, depois em casa você vai lendo aí, fazendo um resumo. Bom, vai para a página aí de número 35. Qual é o tema da carta aos Hebreus? Qual é o tema? O tema, na verdade, é a superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo. Aí, se você olhar no livro dos Hebreus, ele vai dizer que Jesus era superior a Abraão, Jesus era superior a Moisés, Jesus era superior a Arão, que eram grandes vultos da Bíblia naquela época. Os destinatários da carta, né, na verdade, quem eram os verdadeiros destinatários, nós sabemos que eram os hebreus, tá? Mas eram os hebreus que, a maioria desses hebreus aqui não eram hebreus, eram hebreus convertidos, a maioria deles eram judeus, tá? Gentios convertidos ao judaísmo, que se converteram, estavam espalhados aí pelo mundo. E naquela época que foi escrito essa carta aqui, é bom a gente entender por que ele foi falando isso, que Jesus é superior a Moisés, superior. Por que a gente começa a ler essa carta, se a gente não entender o fundo histórico, a gente fala: por que o autor gastou tanto tempo dizendo que ele era superior a Moisés, superior a Arão, superior a tantos outros vultos? Tá. Para você entender o contexto, o Evangelho estava perdendo a força nessa época aqui que ela foi escrita. Por que estava perdendo a força? Porque os apóstolos todos já tinham morrido praticamente, salvo João, que poderia estar vivo. Então, praticamente todos já tinham morrido. Aí o que acontece? Eles estavam sendo perseguidos, ok? Estavam sendo perseguidos. E como eles viviam acuados, escondidos, os apóstolos já não existiam mais. A perseguição veio, muitos deles foram mortos, jogados para os leões. Aí você vê o líder da igreja, crucificado de ponta cabeça. Você vê outro líder da igreja lá, cortado a cabeça, degolado, no caso de Paulo, decapitaram ele. Jesus pregado na cruz. Ele falou: peraí, mas cristianismo... Aí todos aqueles que tinham expressão morreram. E o judaísmo ainda era muito forte. E nessa época eles tinham que viver escondidos.
E aí o evangelho foi se enfraquecendo. E muitos desses judeus aqui, irmãos, muitos desses cristãos na verdade, eles eram tanto ortodoxos, tanto judeus, aqueles judeus, sabe, religiosos, aqueles religiosos, como eram, ao mesmo tempo eram cristãos. Aqueles faziam parte da religiosidade, do ortodoxismo, ao mesmo tempo eram cristãos. Defendiam as duas religiões ao mesmo tempo. A mesma coisa assim, eu era católico, mas eu sou católico, eu vou de vez em quando na igreja católica e vou na igreja evangélica também. Semi-convertido, né? Eu vou de vez em quando na igreja católica, vou de vez em quando ali, para não... Então o evangelho estava perdendo a força. Como eles viviam escondidos, eles pregavam o reino. O que é o reino que eles pregavam? O reino dos céus. O reino dos céus é um reino invisível. E os judeus pregavam o reino visível, que Jesus ia vir, ia destruir Roma. É o que todo mundo queria, né? Não é que todo mundo quer hoje? Deus levante um homem que acaba com o STF, não é? Não tem uns que sonham com isso? Que joga uma bomba lá no Congresso, né? Tem uns que sonham desse jeito aí? Ele vai vir e vai acabar com o STF. É o sonho de todo judeu. Vai vir Bolsonaro um pouco melhorado aí, né? Então, o que acontece? Eles sonhavam com um reino visível. Eles acreditavam num rei que viria dessa terra aqui. E agora eles pregavam um reino invisível, um reino que não via. Por isso que ele vai dizer, olha gente, vocês têm que entender que fé é acreditar no que você não vê. Fé é acreditar numa coisa que você não está vendo, mas você está crendo que existe. Não é nada que é palpável. E vamos ser sinceros, hoje, o ser humano, ele quer algo que é palpável, não é? É ou não é? Sabe por que o povo crê tanto na Aparecida? Dá para você palpar, dá para você pegar, existe, ela existe, ela está aqui, Agora um Deus que você não enxerga. Você já não chegou alguma vez na sua vida, já chegou, seja sincero, pastor Maria, você, tantos outros aqui, Mayra, sei lá, você nunca chegou a dizer assim, será que Deus existe mesmo? Já chegou a coalhar isso na sua cabeça? Sim ou não? Sim. Mas será que existe Deus mesmo? Será que ele existe? Isso aí não é uma invenção, meu irmão? E se não existe Deus, já não veio isso? Já veio. Alguma vez isso aí pairou na sua cabeça. Ali naquela época, mais ainda. Então eles falaram, puxa, mas a gente está vendo a Diana está aí, a Diana está aí, ela existe. Os deuses da Grécia estão todos aí, a gente está vendo eles. O panteão, Paulo entrou num lugar, lembra que Paulo entrou e falou assim, eu vi o Deus tal, vi o Deus tal, vi o Deus tal, vi o Deus tal, vi o Deus tal. E eles eram tão supersticiosos que puseram um altar que não tinha nada em cima e falaram, o Deus desconhecido, que é o Deus dos hebreus, mas tinha um altar para eles também. Né? Então, porque hoje, o que a gente vai, quando a gente vai evangelizar uma outra nação, indígena, um povo que adora muitos deuses, o problema deles não é eles aceitar Jesus. Aceitar Jesus é fácil. Se você chegar na Índia, a Índia tem 33 milhões de deuses. Não estou exagerando não. É aproximadamente 33 milhões, não é mil não. É milhões de deuses. O rato é um deus, a barata é um deus, o macaco é um deus, o elefante é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus, o vento é um deus, o mar é um deus, o mosquito é um deus. Tá? Hanuman é o deus, Hanuman é o deus macaco, certo? Ganesha é o deus elefante, Shiva, né? Aí o Ganges é um rio, o sol tem gente que fica o dia inteiro com o rosto queimando no sol para adorar a Deus, que fica em carne viva, para adorar um Deus. E tem uns que não matam o mosquito porque temem que pode estar matando o bisavô dele que reencarnou no mosquito. Entendeu? O rato é um deus, entendeu? Aí se você chegar lá e falar para ele assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou, Jesus é o quê? Ele é Deus. Opa! Então eu quero. Agora se você falar só que para você aceitar Jesus, você tem que largar os 33 milhões de... Aí você arruma um problema, aí você pode correr. Aí você pode correr porque eles vão te matar.
O quê? Você está dizendo que eu vou deixar de adorar os deuses que eu adoro? Você tem uma ideia, e eles levam tão a sério, irmãos. E o hinduísmo é a única religião do mundo que não tem um líder. Não tem, o líder deles, o líder aqui no Brasil, líder do budismo, Siddhartha Gautama Sakyamuni, iluminado Buda. Líder do islamismo, Muhammad Ali, Maomé. Líder do hinduísmo, não tem. E eles levam tão a sério, para você ter uma ideia, a vaca é a mãe da humanidade. Eles tomam mina da vaca. Entendeu? Se uma vaca sentar em frente de um banco, você não pode entrar no banco. Enquanto ela não sai dali. O rio Ganges desce por ele, eles jogam cinza de mortos. O esgoto da cidade cai no Ganges. E a pessoa, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir no Ganges, tomar a água do Ganges e banhar no rio Ganges. Porque banhando eles acreditam purificando por fora e bebendo a água purificando por dentro. É uma série. Então, e eles nessa época viviam no meio também de coisas desse tipo. Aí o que acontece? Eles vêm pregando um reino que não era visível. O líder deles havia morrido de uma forma mais horrenda que podia existir, a morte de cruz. Aí vem Pedro, Tiago, João morrendo também, decapitado, morto à espada, com lanças, tá? E aí acontece, o judaísmo, os judaizantes daquela época, eles tinham um templo, lembra? O templo existia ainda, lembra do templo? Eles tinham um templo, eles tinham um altar para fazer sacrifício, e tinham os sacerdotes, que eram pessoas visíveis. E o cristianismo? Não tinha mais um líder, não tinha mais um templo, não tinha mais um altar. Aí foram perdendo a força. Aí por isso que o autor aos Hebreus vem dizendo assim, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, que era o sacerdote da época, ele é maior, ele vai dizendo a superioridade de Cristo com relação aos outros. Você vai ver aí que ele vai dizer aqui, capítulo 35 vai dizer superioridade de Cristo, tá? Que ele é maior do que isso, maior do que aquilo, maior do que aquele, maior que outro. E vai dizer inclusive, Hebreus 1:4 aí, em outros versículos, Hebreus 2:5, que ele é superior aos anjos, que Jesus é superior aos anjos. Aí nisso eu abro um parênteses aqui para fazer uma pergunta. Posso perguntar? Bom, por que ele fala que é superior aos anjos? Porque os anjos aparecem muito no Antigo Testamento, concorda? Aparecendo muito, né, lá no Antigo Testamento. E aqui o autor destaca totalmente que qualquer possibilidade de os anjos serem superiores a Jesus, tá? Inclusive ele chega ali, os anjos são tão respeitados que o diabo fala, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ali está dizendo que ele é superior aos anjos. Agora, nós, os homens, somos superiores aos anjos? Ou os anjos são superiores a nós? E agora, hein? Nós somos superiores aos anjos. Nós somos superiores aos anjos? Certeza? Você tem mais força, mais poder que o anjo, tem Não, certeza? mas ele serve a nós. João conta no Apocalipse, ele adora o anjo, né? O anjo fala para ele, não me adora não, eu sou servo do seu conservo. Em poder, Jesus falou que nós faremos o que ele fez. Os anjos não. E, assim, os anjos têm outro tipo de poder. Nós temos o poder de Cristo. Na verdade, assim, a Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Está escrito, tá? Não é? Isso. Somos pouco menores que os anjos. Mas é o seguinte. Isso porque está se referindo a nós como seres humanos. Como seres humanos, nós somos um pouco menor que os anjos. Mas na eternidade nós seremos maiores que os anjos. Inclusive, nós vamos julgar os anjos. Entendeu? Então, se nós vamos julgar, só pode julgar alguém aquele que é superior, maior. Uma pessoa pode julgar um juiz? Uma pessoa comum pode julgar um juiz? Só quem é superior é um juiz. Ok? Então, na verdade, como seres humanos, nós fomos feitos um pouco menores que os anjos. Mas, lá na eternidade, nós seremos maiores que os anjos. Ok? Deu para entender? Isso eu estou falando então da condição física, tá? Mas da condição espiritual, somos maiores. Concordam? Alguma contestação? Não. Aí vai dizer... Oi? O senhor falou na
Salém, foi passando do milênio. Exatamente. Aí na página 38, o sumo sacerdote perfeito, que está baseado em Hebreus 7, versículo 1, fala sobre um personagem, do capítulo 7, versículo 1, sobre um personagem chamado Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Deus. Hã? Primeiro sacerdote encontrado na Bíblia, né? Hã? Isso. Primeiro sacerdote citado na Bíblia. Interessante que Melquisedeque, que era conhecido como rei de Salém, o que era Salém? Salém é o antigo nome de Jerusalém. Guarda esse nome porque em alguns lugares você vai ver escrito Salém. Salém é a mesma Jerusalém, tá? Assim como Belém é a mesma Efrata. Foi mudando de nome, né? Efrata. Lá na frente você vai encontrar Belém. Tanto é que você encontra assim, ó. Ele era belemita de Efrata. Ué, mas se ele era belemita, não era de Belém? Belém é a mesma Efrata. Tá? Salém é o antigo nome de Jerusalém. Certo? Tiago, ele cita... deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar primeiro aqui, ó. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os sacerdotes... Qual as páginas, pastor? É na página... Esse é um resumo da página 38, tá bom? Na página 38 aí, ó. O sumo sacerdote perfeito. O autor da epístola mostra a fragilidade do sacerdote. O sacerdote veio de que linhagem? Lembra? De que tribo? Da tribo de Levi, né? Lembra que Levi... Você vê, não teve as 12 tribos? Lembra foi dado as 12 tribos? Do mapa lá, se você olhar no mapa antigo, tem 12 tribos, não tem? Mas você não vai encontrar a tribo de Levi. Não tem? Rubens, Simeão, Judá, Naphtali, Dan, Gad, Azer, mas não tem tribo de Levi, porque os levitas, quem sustentava eles eram as outras tribos. Eles não trabalhavam, eles viviam somente a serviço do reino sacerdotal. Somente a serviço sacerdotal. Então, cuidavam do templo, dos sacrifícios. Então, a linhagem dos levitas era a linhagem dos sacerdotes. Ok? Deu para entender? Aí, Jesus é de que tribo que ele vem? Ele é o leão, eis aí o leão da tribo de Judá. Porque ele era da linhagem de Judá. Certo? Agora, veja bem, a Bíblia vai dizer que Jesus era rei e sacerdote. Mas Jesus, para ser sacerdote, ele tinha que vir da tribo de Levi. Certo? Sim. E ele não era da tribo de Judá? Então Jesus não podia ser sacerdote. Nenhum judeu ia aceitar Jesus como sacerdote, porque os sacerdotes todos vinham da tribo de... Vamos firmar isso na cabeça. E aí Jesus fala que ele é o sumo sacerdote. O judeu vai dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Como que ele vai ser sacerdote se ele é de Judá? Hein, Rosa? Me explica isso agora. Se só podia vir da linhagem... guarda isso, um judeu. Se ele não é da linhagem de Levi, não pode ser sacerdote. Todo sacerdote que existiu veio da linhagem de... E Jesus veio da linhagem de... Mas aí que está o segredo. Ele era o sacrifício. Não, tu és sacerdote, diz Hebreus. Hebreus esclarece isso. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era da linhagem de Levi. Então, como sacerdote, ele era da linhagem de Levi. E como rei, ele era da linhagem de Judá. Ok? Aí os judeus aceitaram. Não, ele é sacerdote sim. Porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque veio da linhagem de Levi. Ele veio lá de trás. Ele não veio só de Judá, ele veio lá de trás. Ainda de Melquisedeque. E Melquisedeque ele é um mistério, né? Porque a Bíblia fala que não tem genealogia, sabe? Era um homem, viu? Vai ter gente que fala que ele era filho, não, ele foi um homem. A Bíblia fala que Abraão deu dízimo, pegou o dízimo para ele, está contando, né?
fala que ele deu o dízimo. Alguns chegam até a dizer que quando Melquisedeque está na festa, Abraão só dá o dízimo, né? Quando alguém for falar assim para você, ó, faz isso aqui, não, Melquisedeque está na festa, não vou só dar o dízimo só. Faça isso, viu? Você vê que tem alguém maior que você, só dá o dízimo. Um dia eu lembro que eu fui escalado para pregar num lugar, eu falei, pastor, chegou um camarada lá que era muito maior, eu falei, pastor, hoje eu só tenho que dar o dízimo, o camarada é muito mais do que eu. Eu tinha que convir, né? O camarada, a sumidade, eu era, não era, podia chamar de Abraão perto dele, era muita coisa. Então a gente tem que ter essa humildade e aceitar que tem, certo? Bom, amém? Amém? Aí vai dizer aqui, ó, pega aí a página 39, no meio dela, na página 39, a epístola ao descrever, vai aí, a epístola ao descrever, conseguiram achar? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, quase 10ª linha aí, no meio da página 39, a epístola ao descrever sobre o sacrifício do sangue de bode e de bezerros, em Hebreus, atesta sobre o efeito temporário deste para purificar o homem. O que o sangue de bezerro fazia? Só atesta que o efeito temporário desse para purificar o homem, ou seja, o sangue de bezerro, de bode, de carneiro, de ovelha, ele só encobria temporariamente o pecado do ser humano. Ou seja, pegava esse pecado e jogava debaixo do tapete, naquela época. Ele vinha, pegava esse pecado, Deus vinha com a sua ira para matar o ser humano, só que pelo sacrifício do sangue, lembra lá na porta? A palavra Páscoa, que é passar por cima. Então, quando Deus ia com a sua ira, ele passava por cima. Páscoa, quer dizer, Páscoa no hebraico quer dizer pachá, passar por cima. Então, quando o ser humano pecava, a ira de Deus vinha sobre ele fazia um sacrifício, matava um cordeiro, e Deus então passava por cima do pecado do homem. Aquilo não, irmãos, nunca tirou o pecado, nunca, só encobriu o pecado, só aplacou a ira de Deus. Ó, é isso que está dizendo aí, ó. A epístola aos Hebreus a escrever sobre bodes, bezerros, atesta o efeito temporário para purificar o homem da sua má consciência. Contudo, maior superioridade tem o sangue de Jesus Cristo, que definitivamente ofereceu por si mesmo, sem qualquer mácula para a purificação humana, que permitiu servirmos ao Senhor, ao Deus vivo. O sacerdócio de Cristo é superior, pois Ele mesmo é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de Jesus para a remissão de todas as transgressões, pela sua aliança receberam a promessa eterna, a herança daqueles que foram chamados. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, na verdade não só encobriu o teu e o meu pecado, ele arrancou, ele tirou, ele aniquilou, e não só o meu pecado e o seu, os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estavam encobertos, todos aqueles pecados que estavam encobertos, a Bíblia fala que foram lançados sobre ele, entendeu? É por isso que João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo, ele arranca, aquele pecado todo que estava encoberto, Jesus falou, daqui, qual que é a promissória que você tem, Abraão? Ó, Senhor, ainda estou devendo isso aqui, ó, daqui. E você, Elias? Eu estou devendo isso aqui, ó, Senhor, daqui. E você, Isaac? Ó, estou devendo isso, e você, Jacó? Enganei meu irmão, eu sei o quê, daqui. A Bíblia fala que a promissória que nos era contrária foi pregada na cruz. Irmãos, ele não perdoou o pecado só do passado, mas o pecado que ainda nós vamos cometer lá na frente. Você entendeu? Ele arrancou, ele apagou, ele aniquilou o nosso pecado. O sangue dele, a Bíblia diz ainda que o seu pecado seja vermelho como sangue, ele é poderoso para tornar branco como a neve. Só o sangue, ó, o que o sabão, a Bíblia fala que o sangue dele é mais poderoso que o sabão do lavandeiro. Entendeu? O que a cândida não faz, o olmo não faz, o sabão em pó não faz, ele faz, ele arranca, ele limpa, ele purifica o pecado. O sangue de Jesus pôde fazer isso, tá? Agora, vem um capítulo aí, capítulo 6, para a gente ir para o intervalo. Pastor, Oi? não cortando o assunto, e por que hoje eu vejo que muitos cristãos
então se apega na primeira carta de João, capítulo 2. Que diz assim: filhinho, essas coisas vós escrevo, para que ele não peque. E se alguém pecar, tem um advogado com o Pai, para o Pai Jesus Cristo, o julgar. Certo. Ó, aí tem uma palavra chamada se, né? Se é uma condição. Isso quer dizer o quê? Que quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus Cristo como Salvador, entregou sua vida a Ele, o pecado não pode ser mais premeditado. O pecado que é perdoado é aquele que é um acidente. Entendeu? O que é um acidente? Você não premeditou, falando, não, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, o pecado na vida do salvo, ele tem que ser acidente. Sabe quando você está andando na rua, de repente você tropeça sem querer e cai no chão? Falando, nossa, quem colocou esse negócio aqui? Você distraiu e não viu? Não é aquele negócio que fala assim, ó, tá ali, ó. É, você entendeu? Pecado premeditado, irmãos. O pecado premeditado, ele é hediondo. Ele é hediondo. O pecado na vida do crente tem que ser acidente. Por isso que ele diz, filhinhos, não erreis. Mas se acontecer, ó, é a mesma coisa que dizer assim, ó, você vai para São Paulo. Se acontecer de o carro tombar, você não queria que o carro tombasse, mas ele tombou. Não é você que aconteceu, você não queria, mas aconteceu. Entendeu? Então, o pecado que ele quer perdoar é justamente esse, tá? Se todo cristão verdadeiro, genuinamente nasceu de novo, o pecado na vida dele é acidente. Não é premeditado. Ele não fica maquinando. Ó, vou fazer. Ó, vai dar certo. Ó, isso é perigoso. Entendeu? Ó, vou dar um exemplo para você. Entendeu? Não é, Davi levantou da manhã, viu a mulher, já foi deitou com ele, não ficou maquinando. Agora, o que ele fez depois foi maquinação, lembra? Com Uzias? Ali custou caro para ele. Deus não cobrou que ele se deitou com Betseba, porque aquilo foi acidente, mas ele cobrou o que ele fez com Urias. Lembra? Porque aquilo foi premeditado, ó, manda ele na frente, com o rolo lá na mão, chegando lá você mata ele. Aí Deus foi fazer o quê? Você vê que quando o profeta lá que chega, Natan chega, ele fala assim, ó, você prostitui, ele não cobra isso, lembra? Ele vai dizer, ó, Davi, é o seguinte, um homem tinha uma ovelha, um homem tinha um monte de ovelhas, e tinha lá que só tinha uma. Ele tirava leite, as crianças brincavam com essa ovelha, e ele tendo um monte de ovelha, pega a ovelha daquele homem que só tinha uma e mata ela. Davi, né? Davi falou assim, aí falou, o que você acha que deve fazer com esse homem? Falou, esse homem é digno de morte. Você tem que pagar 4 vezes mais. Que paga bem. Você é esse homem. Por quê? Você viu a diferença? Se. Aí entra esse se aí, tá bom? Bom, vamos para o capítulo 6. Quem pode ler o versículo 1 aí?